Pois é, olha, o Randolfo, o Wesley não sabe o que é CR, né? CR, pessoal, é coeficiente de resultado, é a média final do curso de vocês, né? Então, se a gente pudesse computar a média de vocês considerando as notas e a carga horária de cada disciplina e fizesse uma continha pegando a média do curso de vocês, né? Então, coeficiente de resultado é uma expressão, uma média aritmética ponderada com a carga horária de vocês. Então, vai ficar entre 0 e 10, mas só vai se formar, lógico, quem estiver acima do mínimo aproveitável, né? Então, entre 5 e 10 ali está valendo. Vai formar, vai pegar o mesmo diploma, não vai ter uma menção de nada ali no diploma dizendo, formou com honra, porque não vai ter nada disso. Vai estar lá, bacharel em direito, acabou. Né? Quem tirar nota Professor, alta, quem tirar nota baixa. Diga lá, Jordan. isso é como se fosse o IRA, que a gente conhece como Índice de Rendimento Acadêmico? Deve ser mesma coisa, tá? Porque eu não estou ambientado, né, com o CIGA tanto assim, para saber qual é o rendimento de vocês, como é computado. Mas o coeficiente de rendimento Tem o ele é IRA, que é o Índice de Rendimento Acadêmico. e ele que vai fazendo a média da nota de vocês. Ele tem uma média geral das tuas notas, é somado todas as notas que a gente tirou em todas as disciplinas, dividido pela quantidade de disciplinas que a gente já cursou. Aí ele dá uma média, né, E ele da tua considera a nota. carga horária de cada disciplina, né? Vocês têm disciplina de 60 horas, de 75 horas, normalmente a de 75 horas tem mais peso. Então, coeficiente de resultado é uma métrica acadêmica, tá? Preconizada pelo próprio MEC. As instituições podem alterar essa nomenclatura, mas é o MEC que chama de coeficiente de resultado, CR. Algumas instituições continuam chamando de CR mesmo, né? Então, aqui no caso da Unifap, ela transforma no IRA, né? Então, esse índice de rendimento acadêmico, ele vai compor a nota de vocês com o passar do tempo, com o passar do curso inteiro. Eu geralmente digo que comigo o aluno tem muita chance de aumentar o coeficiente de resultado dele, ou então o IRA, no caso da Unifap. Então, tem toda a chance aí para aumentar. Por que eu digo isso? Eu não gosto de passar conteúdo e depois uma prova, né? Eu ia falando sobre a metodologia com vocês na aula passada, que foi super corrida e atropelada. Então, eu faço normalmente uma avaliação continuada. A gente começa e tem muita chance de quem tem frequência, assiduidade, a pontualidade nem tanto, porque a gente também vai acabar medindo a assiduidade pelas entregas dos trabalhos, tá? Então, eu peço já que vocês se preparem. Não quero sobrecarregar a turma, não quero passar muitos trabalhos, mas como a gente tem atividade assíncrona também, a gente sempre vai ter, então, intercalado uma atividade. Essa atividade nunca vai ser nada muito pesado, tá? Só vai ser um comando, um trabalho que vai te manter em contato com a disciplina, que amplie tua condição de leitor daquela disciplina, né, daquela temática, que você consiga normalmente conjugar a teoria com a parte prática. Então, normalmente, os trabalhos que eu vou passar para vocês não estão disponíveis na internet, né? Então, são coisas que a gente vai conjugar, que estão disponíveis na internet como teoria, né, como a parte conteúdo teórico, com uma reflexão local, uma reflexão regional. E normalmente isso não está pronto, normalmente isso não está produzido. Tá? Pois é. Eu entendo, André, é porque a gente está nessa condição, né? Infelizmente, não fomos nós que escolhemos, né? Longe de ser o ideal, como costumo dizer para todas as turmas que eu estou começando, um ensino remoto ou ensino híbrido, né? Não tem, nunca vai substituir nosso contato, né? Que a gente já tinha, estava acostumado com ele. Mas a gente pode sentar no banquinho e ficar chorando, esperar tudo passar para a gente poder retomar, ou a gente pode retomar como a gente consegue. Esse como a gente consegue não quer dizer de qualquer jeito, tá? Quer dizer da melhor forma possível com uma ferramenta adequada. Eu acho que essa ferramenta ela é adequada, né? Não é a melhor. Tem outras ferramentas melhores disponíveis, mas eu acho que ela coloca a gente em contato nesse momento. O grupo vai ser ativado em um momento adequado para falar não somente sobre a agenda das aulas, mas também sobre os trabalhos, né? Então, tirar dúvidas, orientações dentro do grupo do WhatsApp é muito mais ágil, né? Creio que a gente consiga ter um contato mais direto lá. Não gostava do grupo do WhatsApp, mas como os alunos da Unifap, no relatório do semestre retrasado, vieram massivamente dizendo que foi muito melhor as disciplinas que adotaram o sistema de grupos pelo WhatsApp, tive que me render, não é? Então, mais de 90% dos alunos que participaram do ensino remoto compartilharam alguma parte do sucesso através do
no WhatsApp. Então, precisei me sujeitar. Eu acho que não é justo, né, a gente, fora do nosso horário de trabalho, mas aí é só a gente conduzir o grupo de uma maneira adequada para que a gente trabalhe no nosso horário. Então, acho que dá para a gente fazer isso legal também. Pois é, então a gente não está no nosso melhor momento, da nossa melhor forma, né, mas eu creio que a gente pode usar da melhor maneira o que a gente tem hoje. E a gente precisa deixar vocês em contato com a disciplina, deixar vocês em contato com essa temática, por isso os trabalhos, né, André? Eu entendo que quando conjuga, ficou legal, olha, a ADM está trabalhando de uma forma diferente, né, turma de segunda, quarta e sexta, né, na segunda semana, terça e quinta na terceira semana, nas atividades síncronas, ou seja, semana que vem a gente não tem aula síncrona, mas vai ter assíncrona. Isso vai dar chance aí de intercalar as disciplinas, né, intercalar o calendário de vocês. Lá no outro colegiado, não, toda semana a gente tem aula, mais curta, né, mas a gente exige o trabalho ainda assim, então fica realmente muito acumulado de trabalho. Então vamos ver se a gente consegue administrar isso bem, tá? E normalmente, André, o que é que eu tenho feito também para não acumular muitos trabalhos diferentes? Às vezes eu passo um ou dois trabalhos, tem disciplina que eu passo dois trabalhos, um logo de início, para a gente ter contato com a temática, e o outro que a gente vai construindo com o passar das aulas. Então, a gente fala sobre aquele tema e passa um comando. Esse comando normalmente ele é curto, não vai demandar muito trabalho de vocês, né? Mas vocês vão adicionando conteúdo na pesquisa anterior até chegar na finalização e fechamento da disciplina. Ou seja, quando chegar lá no final, o aluno que é regular, que veio o tempo todo acompanhando o caminhar da disciplina, não vai sofrer para fechar o trabalho final. Agora, o coleguinha que vem pouco, que não se propõe a fazer as atividades assíncronas, e que não participa, né, não colabora com a construção da nossa aula, muito provavelmente esse aluno vai ter dificuldade em fechar o trabalho lá no final. Então, minha dica para vocês na abertura do nosso curso tentem ao máximo participar das atividades síncronas, não vou fazer aulas extensas, pedagogicamente não é o adequado, posso ficar aqui vomitando conteúdo para vocês durante 4 horas e a gente não vai ter produtividade nenhuma, né? A galera vai assistir jornal, vai colocar no Netflix, vai lavar louça, vai jantar, e a última coisa que eles vão estar fazendo, de fato, é com a atenção dedicada para a aula. Então, é normal isso. Mais de 50 minutos nesse espaço de interação telemático, infelizmente, a gente se desconecta dele. A internet pode até estar funcionando, mas a nossa mente se desconecta. A gente pode até se esforçar para olhar, mas a nossa captura, a nossa cognição começa a falhar. Então, não vou fazer nada muito extenso, tá? E também quero considerar as aulas da segunda-feira na atividade síncrona como tempo disponível para as atividades assíncronas, tá? Não que a gente vai ter trabalho para entregar, não é isso. Qual seria o ideal, vocês enquanto alunos? Bom, o professor Rhodes vai dar ali coisa de 100 minutos de aula, 1 hora e pouquinho de aula. Assim que a gente terminar, ainda tem tempo, vocês já podem avançar para fazer o trabalho, né? Não precisa aguardar a próxima segunda, né? Então, pode avançar na aula, se não estiver cansado, né? Estiver psicologicamente disponível, né? Você continua ali sentadinho no computador, porque ele é o teu horário de aula, né? Aí você vai tentar fazer. Se não, vai deixar esquecer um pouquinho o tema, para uma semana na frente, tentar fazer o trabalho. Caso não consiga, vai falar com o professor, e aí o professor vai interagir, eu vou interagir com vocês, né? Na segunda-feira à noite, que eu não dou aula para vocês, vou dar feedback sobre os trabalhos, quem tiver dúvidas, lá no grupo do WhatsApp. Porém, já vai ficar com tempo curto para fazer os ajustes para outra próxima aula, que seriam as entregas dos trabalhos. Tá? Então, a gente sempre vai ter um trabalho, não vai ser extenso. O trabalho extenso, mais volumoso, que eu vou demandar mais atenção de vocês, vai ser o trabalho final. Né? E esse trabalho final ele é construído por etapas. Essas etapas são curtas, elas não vão ser muito volumosas, nada muito massivo, tá? Justamente para que vocês não fiquem sobrecarregados aí nesse último semestre. Agora, mais uma vez, eu tenho uma filosofia que eu carrego comigo, e não é demagogia, tá? Vocês todos já têm 10. Todo mundo já tirou 10 na minha disciplina, todo mundo. O que acontece é que a gente está começando a disciplina, né? Então, a gente tem um caminhar aí pelo longo do semestre. Então, a gente tem de 12 a 15 semanas, né? Agora, menos uma. E aí, esse trajeto é um pouquinho longo e algumas pessoas vão, né? Feliz da vida, andando pelo bosque, abraçado com seus 10 pontinhos e tropeça. Falta um dia, depois falta outro dia, e não entrega um trabalho, não entrega outro trabalho. Tem aqueles 10 pontinhos que estão acumulados ali no braço, né? Abraçado. Ui, caiu um trabalho. Ui, caiu uma nota. Ui.
aí o camarada vai perdendo essa pontuação pelo trajeto, né? Então, eu não tenho ponto nenhum para dar, né? Eu não percebo isso, acho que vocês têm todas as chances de manter esses 10 pontos até o final, basta manter regularidade, né? Mantendo regularidade, que eu tenho certeza que vocês vão chegar muito bem lá no final. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Perfeito. Então, mantendo regularidade, comecem com esses 10 pontos de vocês. Eu tenho certeza que vocês podem ter toda a chance de chegar com os 10 pontos no final. Agora, vocês vão de convir comigo que, se um colega começa com os 10 pontos agora, já começa tropeçando, caindo no precipício, falta 2, 3 semanas consecutivas, quando ele chega lá no final, ele quer fazer o trabalho, entregar e tirar os mesmos 10 pontos que vocês, eu não creio que isso seja justo, certo? Então, normalmente, esse camarada que teve mais dificuldade de frequentar as aulas, e aí, por mais que tenha justificativa, tá? É lógico que ele não vai ter o mesmo aproveitamento daqueles que tiveram condição de estar aqui, na sala de aula. Isso é normal, pessoal, né? Eu sempre trabalhei, estudei, sempre fui sobrecarregado, hoje não é diferente. Eu sou aluno da 4ª graduação, estou fazendo a 4ª graduação, continuo estudando, continuo trabalhando como nunca trabalhei na minha vida, né? 4 empregos formais, é um negócio bem puxado mesmo. E eu entendo que eu não consigo ser o melhor aluno por conta dos meus outros vínculos. E assim também eu entendo que os meus alunos com outros vínculos também não conseguem ser tão bons alunos por conta de outros alunos que têm toda a disponibilidade para a sala. Fala aí, Heloísa. A Heloísa está com a mão levantada. Vai falar alguma coisinha, Heloísa? Você levantou a mão sem querer. Foi sem querer, professor. Foi minha bebê aqui que tá chorando. Desculpa. Estou ouvindo ela. Meus bebês já não são mais bebês, galera. Meus bebês têm a idade de vocês já. Meus bebês têm 20 e 18 anos. Bichinho tão velhinho, imagina eu. Tá? Então, aquele coleguinha lá que tem outros vínculos, né? Ele pode tirar os 10, manter os 10 pontos desse cara? Pode, mas para isso ele vai ter que manter a regularidade também, né? Então é normal, quando a gente vai fracionar nossa atenção, a gente não consiga o resultado máximo nas duas frentes de trabalho, então, nas duas frentes de atenção. Alguma coisa vai, infelizmente, sofrer um prejuízo, né? Algumas pessoas, por exemplo, que estão recém-contratadas, estão trabalhando, né? Eu entendo, só que aí eu não posso, o meu mérito que eu estou avaliando aqui é o acadêmico, né? Então, se a pessoa está faltando muito, tem muitos compromissos, infelizmente ela vai se prejudicando na vida acadêmica. Mas garanto para vocês, nada que rasgue beca, tá bom? Confie em mim. Agora, não é porque não rasga a beca que eu vou fazer a disciplina de qualquer jeito. Vai ficar com uma mancha lá no teu histórico, um negócio feio, podendo ficar com 10. Tá? Então, a minha dica é essa. Mantenham-se regulares, que vocês têm toda a chance de tirar o 10 de vocês lá no finalzinho. Fechado? Nosso acordo? Ok, professor. Show de bola. Peraí que eu vou colocar para vocês, pessoal, um conteúdo nosso aqui. Eu estou criando um PDF para vocês, tá? Eu não tenho esse livro ainda disponível em PDF, eu já procurei bastante. Eu vou ver se eu consigo organizar. Eu não sei se vocês têm acesso também ao meu Pérgamo, ou então à minha biblioteca digital, pelo sistema da Unifap. Eu vou mostrar para vocês um livro, rapidinho. Está na bibliografia da ementa da disciplina como a primeira opção. Eu acho que realmente ele dá conta do curso que eu quero desenhar para vocês, tá? Pelo menos para a gente beber numa fonte teórica, para a gente alinhar a parte conceitual e dali para frente a gente fazer a aplicação prático-teórica disso, tá? Olhando para a nossa realidade. Eu creio que vocês, do 6º ou do 8º semestre, já têm plena condições de fazer o que eu estou imaginando que vocês consigam fazer. Vocês já estudaram logística, né? Eu perguntei na aula passada. Já estudaram logística, certo? Ou logística 4.0, ou cadeia de suprimentos. Já passaram Sim, por esse professor.
Já, Já, né? professor. Show de bola. Já passaram também por controle da qualidade ou qualidade total, né? Ou gestão da qualidade? Gestão da qualidade, também já. Perfeito. E por fluxo de processo? Mais ou menos, acho que pode considerar como não. Poxa, eu estou contando com essa, olha. Então a gente vai beber nessa fonte legal aí. Porque o que eu vou pedir que a gente faça como esses trabalhos, né? Esse trabalho não está nessa bibliografia que eu vou mostrar para vocês, né? Então, a gente vai precisar fazer algumas análises de qualidade, então de análise da cadeia logística ou da cadeia de suprimentos em determinadas linhas de comércio exterior. A gente tem produtos no Amapá que a gente exporta e produtos que a gente importa. Né? Eu quero focar muito na nossa pauta de exportação. Fala lá, Jordana, mãozinha levantada. Professor, se o senhor tiver alguma bibliografia ou algum material aí para recomendar para a gente dar uma verificada sobre esse fluxo de processo, que o senhor está falando que vai ser muito importante, para a gente Uhum, dar uma verificada antes de fazer esses trabalhos aí para ajudar um pouco, para a gente não ficar perfeito. perdido E também e não assim, avançar tanto assim. eu também não vou demandar um conhecimento técnico da outra disciplina, né? Por exemplo, quando eu falo que a gente vai precisar desse conhecimento, se você já tiver o contato com o fluxo de processo, é muito legal, porque a gente vai saber, por exemplo, montar um fluxo, né, do nosso comércio. Então, poxa, professor, não fiz essa disciplina, você tem condição de fazer um fluxo, porque ele é um desenho lógico, né? Eu não vou demandar o conhecimento técnico especificamente da norma brasileira que fala sobre o fluxo do processo, né? Qual é a linguagem, quais são os sinais. Eu quero entender de maneira intuitiva como que a gente pode organizar um fluxo. Por exemplo, um exemplo só, tá? Não é comando de trabalho ainda não. O fluxo da exportação do açaí. Né? Como é que funciona a nossa cadeia logística regional para fazer a exportação do açaí? E aí, depois disso, que é um plus, né, um adicional que eu pretendo dar na nossa disciplina, é qual é o impacto na nossa economia regionalizada dessa exportação? A gente exporta muito açaí, qual é o tipo de impacto que a gente tem na nossa economia local com essa exportação? Né? Mas tem outros produtos também de exportação, como minério de ferro, minério de ouro, né? Metais preciosos, que é o caso do ouro, a exportação de madeira. Né? Então, como que a gente consegue criar esse fluxo de exportação de pescado, que a gente exporta pescado? Como é que a gente pode criar esse fluxo do início ao fim, né? Do início lá no, por exemplo, vai montar um fluxo desse, vai pensar na cadeia de suprimentos inteira, né? Então, lá do teu fornecedor até a ponta no cliente final. Quem é esse teu cliente final? Qual é esse país? Né? Quem está comprando esse material? Quem está produzindo esse material? Qual é a cadeia que ele satisfaz quando ele produz a exportação? Então, a gente vai passar por esse tipo de análise assim, nada muito rebuscado, porém ele precisa ser lógico e precisa ser fidedigno também, né? Corresponder, satisfazer esse critério do início, meio e fim para a gente entender o processo, entender o fluxo do processo como um todo, tá? Então, assim, quando a gente entrar no mérito de outras disciplinas, é porque eu quero ter o pressuposto de que vocês conhecem aquela teoria básica, né? Que olhando para aquela teoria básica, vocês conseguem desenvolver, por exemplo, uma ferramenta da qualidade, como o diagrama de Chikawa, que a gente estuda lá na gestão da qualidade, né? Diagrama de causa e efeito. Então, bom, qual é o efeito que a gente deseja? Qual é a causa? E aí a gente vai cruzar essas informações. E aí, um pressuposto, não vou falar sobre o diagrama de Chikawa, né? Eu quero aplicar o diagrama de Chikawa na análise do comércio exterior. Diga lá, Ruda. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Ruda. É o seguinte, eu não sei se é só o meu caso, mas é porque eu sou de outro colegiado, eu sou de Relações Internacionais, então essa parte de logística eu não domino nada. Domina, cara, tenho certeza que tu domina. Porque tem uma constituição do raciocínio lógico aí, tá, Ruda? Assim, Uhum. normalmente quem vai fazer essa disciplina vai pegar uma metodologia de como fazer o fluxo. Aí fica mais fácil para esse pessoal, né? Você falou ainda agora sobre essa questão de importação, exportação, e eu só pensei em incidência de tributo mesmo. Pois é, a gente também vai ver a questão tributária, né? A gente também vai ver Então os tá. modelos de tributação para importação e exportação. Então, olha, Rudá, esses trabalhos normalmente eu faço em grupo, né? Então, um trabalho que tu vai precisar dos teus colegas vai ser esse de uma competência que você não tem ainda desenvolvido, você vai desenvolver junto com o grupo. E muito Certo. provavelmente você pode ajudar esse mesmo grupo com uma competência que você já tenha, como a questão tributária, por exemplo, né? Então, assim, uma mão lava a outra. Por isso que eu gosto de fazer em grupo, né? Tem competências que a gente só consegue desenvolver no trabalho em grupo. E eu sei que o trabalho em grupo na pandemia é um desafio completamente extremo,
né? Tenho tido essa experiência com outras turmas. Então, tem vezes que o pessoal chega na entrega e fala assim, professor, 2 pessoas do grupo só fizeram, um grupo de 10 pessoas. Eu disse, então, eles não vão tirar a mesma nota. Fizeram alguma coisa? Fizeram a primeira parte do trabalho, mas a segunda eles ficaram calados, não se manifestaram. Então, esse pessoal não vai tirar a mesma nota, né? Então, é uma dinâmica, inclusive, social, né, de interação entre os componentes do grupo, que eu preciso confiar no próprio grupo para saber esse feedback, né? Não tenho como monitorar o grupo. Mas eu tenho certeza, Rodar, que você juntando com outras pessoas de outras disciplinas, de outros colegiados, de outros cursos, você também vai poder colaborar e também vai ter colaboração desses colegas, tá? Porque vocês têm um objetivo final conjunto, né? Que é se dar bem, né? Que é ir bem, melhor dizendo, que é se dar bem na disciplina, se dar bem com aquele trabalho, né? Então, eu tenho certeza que ele vai ser colaborativo. Vamos somar forças e não dividir forças, tá? Mas valeu aí, Rudá, pela tua participação. Olha, pessoal, Obrigado, viu? ligar a câmera, como o Rudá fez aí, não é, eu costumo brincar com o pessoal, é um ato de fé. Não é só um ato de fé, né? É você desenvolver uma competência, cara, que você tá... eu sei que a gente estuda muita teoria, muito conceito, muito ciência, né? Mas hoje o nosso mecanismo, principalmente para quem está na ADM, na administração, vai precisar vender um serviço, precisar vender uma solução para a gestão, você vai precisar usar seu argumento, né? E às vezes a pessoa tem tanta vergonha, não consegue colocar para fora essa fala, não consegue ligar a câmera, e o que é super normal também, tá? A gente só precisa tratar, desenvolver essa competência. Tive aluno em administração da UF em Macaé, Universidade Federal Fluminense em Macaé, que era uma aluna excepcional, muito safo menino, muito inteligente mesmo, né? Super participativa nas aulas, mas quando era para fazer a apresentação oral, ela dava pane. Ela participou de um grupo, fez todo o trabalho do grupo, para perceber que era a escrita dela lá no trabalho, na hora H, ela, não vou para aula, não conseguiu falar, não foi para aula. Aí eu falei para ela, olha, eu posso te avaliar, você vai ficar com a nota X, mas eu tenho uma competência de apresentação oral que eu preciso verificar. Então, vou te dar a chance de você apresentar o trabalho do seu grupo ou então entrar em outro grupo para fazer a participação completa. Ela entrou em outro grupo, fez todo o trabalho normalmente, de fato, como ela fez no primeiro grupo, mas não apresentou de novo. E aí eu cheguei, aí ela chegou numa conclusão, professor, eu tenho algum problema, eu não consigo falar em público, né? Já procurei a assistência de uma psicóloga, percebi que eu sofri muito por ansiedade desse seu trabalho, e assim, trabalho para apresentar em sala de aula, né? Eu estou colocando meus alunos de ADM, o pessoal fica esperto, olha aí, colocando meus alunos de ADM de outra instituição para fazer eventos públicos, né, com evento externo, coletivo, trazendo pessoas de outras instituições e não acadêmicos. Por exemplo, a gente vai falar da nossa pauta de exportação, é um tema que pode interessar para muita gente que não está estudando. Saber, bom, como é que se compõe a pauta de exportação? Eu, quando eu era jornalista, eu comecei no jornalismo, na coluna de economia, escrevendo sobre a pauta de exportação da Amapá. Era o meu único tema essencial, né? E eu consegui desenvolver uma métrica, um caminho para escrever somente sobre aquela pauta, né? E que tipo de impacto aquilo tinha na nossa regionalidade, na nossa localidade. E aí a gente ia desdobrando os assuntos, e era bem interessante. E aí muita gente começou a acompanhar aquela coluna, investidores, empresários, né, pessoas que tinham interesse em como a economia estava se desenvolvendo. Eles não eram estudantes. Então, não pensem que, apesar desse termo, como eu falei mais cedo, né, esse tema, esse assunto, ser um pouquinho mais ácido para a gente pesquisar, né, sobre o comércio exterior, então a economia internacional, sendo que a gente tem outros temas muito legais para discutir, esse aqui ficando sempre segundo, terceiro plano, não se enganem pensando que esse tema é somente dentro da academia, tá? Esse tema, esse assunto, ele extravasa, extrapola a academia e alcança os interesses econômicos em muito. E a gente vai chegar nessas concepções também quando a gente for falar no nosso plano de contas de pagamento do comércio exterior. Tá? Isso é mais à frente. Fechado? Quem ainda não viu logística, gestão de processos, gestão tributária, o conhecimento dessas outras disciplinas é imprescindível? Não é. Como eu acabei de falar, tá, Luan? Acho que eu acabei de responder para o Rudai. Não é imprescindível, né? A gente vai conseguir avançar mesmo sem beber nessa fonte, tá bom? Mas, assim, os alunos que já passaram por essa fonte vão ter uma facilidade. Minha dica é,
façam grupos heterogêneos, né? Ah, só vou fazer grupo só com quem já viu isso tudo, né? Pode ser que você vai precisar, por exemplo, do Rudá, já falou a parte dele ali, já vendeu o peixe dele, né? Questão tributária, ele já sacou, ele já passou por lá. Então, fecha com o Rudá, que quando chegar nessa etapa da disciplina, que a gente vai passar por lá, ele pode colaborar com o teu grupo, né? E vice-versa. Então, não pensem que fechando um grupinho, já conheço, eu não quero mais mudar, né? Quanto mais heterogêneo for o teu grupo, melhor. Para quem já fez RH, gestão de recursos humanos, então, gestão do capital humano, é, essa é uma, esse é um mecanismo muito interessante, você criar grupos heterogêneos com competências diferentes, né, que você pode, inclusive, treinar e habilitar essas competências. Outro dia eu vi até um post que eu achei bem interessante, né? Contrate caráter e treine competência. Né? Então, tem alguns testes ali na hora da contratação, o camarada está aferindo o teu caráter, como você reagiria a determinado tipo de evento. Né? E ele tem um perfil ali prévio, né, para fazer. Então, ele não está interessado tanto na tua habilitação, né, o que você consegue fazer, porque você pode ser treinado para conseguir fazer algumas coisas. Né? Então, dentro da habilitação, que a gente chama de hard skills, né, são as competências mais duras, dentro de um currículo técnico, essas competências mais duras, dentro do currículo técnico, todo mundo, como eu falei mais tarde, aqui vai sair como bacharel, ou bacharel em Relações Internacionais, e vou dar junto com a turma dele inteira, ou aqui como ADM, todo mundo junto com a turma, né, mas vai sair todo mundo com aquela habilitação, né, com aquela competência técnica, mas a soft skills, que é o que o mercado hoje está procurando, essa aí, meu amigo, depende do que o Rodá está fazendo ali. Nem pedi para ligar a câmera, ele foi lá e ligou. Né? Então, são competências do comportamento atitudinal que você tem em grupo, e como você associa aquela técnica numa aplicação prática. Né? Então, não basta somente conhecer o cálculo matemático. Né? Como que eu vou utilizar esse cálculo matemático para andar para frente, né? Para satisfazer e para encontrar uma solução para determinada dor do mercado, né? Para determinado problema do mercado. Então, isso é muito interessante, tá? Então, essas competências, apesar de não serem o núcleo principal dessa disciplina, elas sempre vão ser pano de fundo, tá? Então, quanto vocês mais forem instigados nessas competências, falam assim, pô, nada a ver isso daí, cara. Né? Tentem pensar o que eu estou ganhando quando eu me sujeito a fazer um trabalho como esse. O que eu ganho quando eu estou me colocando à disposição dessa metodologia, tá? Então, eu nunca vou propor aqui metodologia para vocês somente extenuante, somente para cansar vocês. Eu sempre vou propor alguma coisa que vocês saiam da zona de conforto, né, saiam da posição de estampa para uma posição melhorada, tá? Quero que confiem em mim também nesse sentido. Antes de passar lá para o trecho, eu quero me apresentar apropriadamente, né? Falei muito rápido na aula passada com vocês. Mas a minha primeira formação foi economia, então eu sou economista. Logo depois eu fiz uma especialização em ecoeficiência da produção. E aí, enquanto eu vou me apresentando a parte acadêmica, eu vou também me apresentando na parte de vinculação institucional, tá? E aí, logo quando eu fiz a especialização em produção mais limpa, ou ecoeficiência na produção, eu consegui uma habilitação junto ao Sebrae para fazer consultoria no Sebrae. Então, desde 2007, eu formei em 2006 em economia. Em 2007, eu me credenciei junto ao Sebrae para fazer instrutoria e consultoria. Foi bem interessante o processo, né? Que era conjunto lá, a Faculdade de Macapá, a FAMA, junto com a CEBED, que é o Conselho Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, e o Sebrae. Então, era uma tríade bem interessante, que fechou um ciclo legal, e quem formou com excelência nesse curso foi habilitado para ser credenciado junto ao Sebrae. Passa pelo processo de credenciamento, com uma prova pública mesmo, e aí você é convidado a permanecer no Sebrae. Ficou bem interessante o processo deles. E aí, cara, quando eu comecei a fazer as consultorias com o Sebrae, percebi que eu tinha algumas limitações técnicas, ou melhor, limitações conceituais. Eu não sentia tanta limitação técnica. Comecei a pegar muitas consultorias de atendimento para formação do preço de venda, por exemplo, né, para orientação financeira. E assim, foi na fila, né, consegui fazer um monte de coisa, mas chegou uma especificamente que eu percebi que eu tinha uma limitação. Eu vou falar qual é logo depois da pergunta da Maiara, né?
Mairá? Oi, professor Mairá. Mairá, fale aí, Mairá, desculpa. É porque o senhor falou sobre formação de preço de venda, essas coisas, e a gente vai conseguir ver isso aqui, apesar de ser comércio no exterior. Pois é. Eu tenho Assim, muita curiosidade. veja só, esse é um curso inteiro, tá? Por exemplo, lá no Sebrae é um curso de 26 horas. A gente conseguiu desenhar uma metodologia para orientar pessoas em relação a preço de venda, e ele é um curso de 26 horas, então ele é denso, né? Tem muita coisa, muitos pormenores. Talvez a gente não alcance a tua dúvida, mas quando eu falei que a gente vai construir fluxos, a gente vai entender qual a composição desse mercado, né? Como que esse mercado, por exemplo, do açaí, consegue entrar, o açaí amapaense, processado aqui na Amapá, na Sambazon, né? Não precisa esconder o nome da empresa, na Sambazon. Como é que esse produto chega no Canadá? Como é que esse produto chega em outros países? E quais são os tipos de tarifas ou barreiras não tarifárias que ele encontra para acessar esses mercados? Então, isso também vai compondo alguma parte da logística do preço, do custo para poder chegar no preço. Porém, não é o nosso objetivo falar especificamente sobre composição do preço. Deu para entender, Mairá? Mas eu espero que seja um crescimento de qualquer forma. Você ainda está com a mãozinha levantada? Quer fazer outra pergunta? Já que o senhor falou que o foco não era esse, né? Exclusivamente, óbvio, porque tem muita coisa. Mas eu vi o senhor explanando no início também sobre exportação de açaí, enfim, né? Das coisas aqui da Amapá. Minérios. E o senhor falou agora dessa exportadora, da Sambazon, eu acho que eu esqueço o nome. Toda vez que eu vejo, assim, principalmente em relação ao açaí, tanto para venda local quanto para venda externa, é uma briga muito grande, porque o preço final, o valor, ele é normalmente jogado para o consumidor. Quando o atravessador, ele vem, ele coloca o valor que ele entende que ele deva colocar, e a gente não consegue questionar isso. E eu vi muitos batedores falando que eles não sabiam como deslocar aquele valor que o atravessador jogava. Então, a única solução deles era jogar para o consumidor final. Aí eu não sei se quem exporta é assim também. Se a gente já consegue distribuir esse valor, uma safra que é R$100, na outra semana o atravessador chega com 250. E se eu quero vender essa aí, eu vou comprar, não tem jeito. Aí esses 250 eu vou passar para o consumidor final. Mas quando eu li alguns artigos sobre isso, eu vi mais sobre o consumidor final. Eu não vi sobre os exportadores, no caso, né? Não sei se para isso não tem essa... Pois é. Lembra que eu falei assim que eu estou interessado em não saber somente como a gente processa e vende o nosso material de exportação, mas que tipo de impacto ele causa também na nossa economia local? O que você está falando tem estritamente relação a isso, né? Como que eu vou organizar meu processo de exportação, que tipo de impacto ele vai ter aqui? Por exemplo, quando os atravessadores têm um contrato com a Sambazon por quantidade e preço, ele dá preferência para esse contrato, para cumprir o contrato, né? Porque ele tem segurança. Então, quando ele cumpre esse contrato, ele só passa para o comerciante local o que sobra, em tese, né? O que a Sambazon não consegue comprar. A Sambazon não está concorrendo com o nosso mercado local. Ela tem uma meta de produção. E quando ela preenche essa meta de produção, ela não compra mais. Então, o que ela não compra é que vem para a gente. Né? E foi o que pegou muito mal, né? Antes de entrar nesse mérito, a gente vai discutir bastante isso para poder chegar nessas conclusões, tá? Mas ainda não é a conclusão final. Mas, por exemplo, pegou muito mal uma candidata, acho que foi a Cristina, né? Foi candidata ao governo do estado, se eu não me engano, e falou assim que ela tomava todo dia açaí com peixe quando ela era criança. Porque na época dela não tinha Sambazon, não tinha essa concorrência, e o preço realmente era mais acessível. Então era uma comida que ainda compõe, não deixou de compor, né, a nossa cesta básica regional, mas era uma comida mais acessível. Hoje em dia, para você comer todo dia peixe com açaí, você tem que ser rico, tem que ter uma boa condição de dinheiro. Eu lá em casa fiz a opção de comer só aos sábados. E toda vez que eu compro, eu digo, meu Deus do céu, tá caro demais esse negócio. Né? Compro uma banda de peixe, 2 litros de açaí, deu mais de R$100, cara. É um negócio assim, absurdo. E então mudou. Por que a gente chegou aí? Né? Tem matéria que afirma que o açaí pode sair da mesa da Amapaense. Sim, Maíra. É uma tendência. Está caminhando para essa tendência. Que a gente não tem força de mercado para romper os contratos, por exemplo, da Sambazon. Né? E a gente não tem um Estado, eu não falo do governo do Estado da Amapá, através do governador Valdir, não, a gente não tem um Estado brasileiro, né, que se organiza de maneira estruturada, que
afete esse nível de demanda, entende? Então, o Estado não vai se responsabilizar pelo preço que a Sambazon está praticando, pela quantidade que ela vende, né? Então, se a Sambazon consegue encontrar um consumidor que pague o preço que ela está vendendo, por mais que a gente crie barreiras não tarifárias aqui, ou então até barreiras tarifárias para ela comprar menos açaí, ela vai continuar comprando açaí, vai majorar esse preço, vai jogar para o mercado consumidor que admita esse preço. A Heloísa levantou a mão. Fale lá, Heloísa. Então, com relação aí ao açaí, né? O que acontece? Ele ganhou aí o mundo, principalmente pela questão da antocianina. Acho que alguns colegas já devem saber um pouquinho, né? Mas e o que acontece com a fábrica? A fábrica, ela não mexe muito na questão do preço. Ela joga o preço para o fornecedor e vai dele querer vender ou não. O que acontece? Quando está na época da safra, que também influencia muito na questão da compra do açaí, a fábrica paga mais caro. Como agora a safra de Belém começou e aqui no Amapá já está encerrando, ou seja, vai ter, podemos dizer assim, entre aspas, esse alagamento do fruto, principalmente dessas ilhas aqui mais próximas, e com certeza a gente já está conseguindo identificar no impacto do valor, que está começando a baixar. Imagino que vocês já devem ter percebido. E automaticamente a fábrica também baixa o valor dela. Só que a Sambazon, ela bate por dia, se não me falha a memória, 10 mil toneladas ou quilos, uma coisa assim. Então, chegou nessa meta, ela não compra mais. Então, se o barqueiro quiser continuar ali esperando para o dia seguinte, ele fica. Por isso que tem também a questão do trabalho com açaí gelado, pela questão da conservação. Então, é toda uma cadeia aí de produção que é muito interessante a gente estar analisando, porque é algo nosso. E sim, daqui a um tempo, vai ficar mais escasso, porque agora que o mundo, não digo só o Brasil, só o Sul, não, o mundo, de fato, está conhecendo o que é o açaí, o que ele pode proporcionar em benefícios à saúde, principalmente pela questão da antocianina. Ou seja, é um tesouro nosso do Pará, do Norte, que tem um fluxo maior na nossa região do que no restante do mundo, pela questão do açaí também de várzea, né, que falam, pelo jeito que ele nasce aqui, tem um diferencial, não é à toa que a Sambazon se implementou aqui, podendo estar em outros lugares do mundo todo. Então, vai da gente saber se policiar, até porque eu acho que até agora o nosso governo, essas questões mais burocráticas ainda não se atentaram ou realmente estão tapando o sol com a peneira, né? Não sei se eles ganham algo a mais ou não, mas estão levando aí muita coisa de forma bem barata. E lá fora é um absurdo. Agora, Heloísa, Lá fora é um assim, absurdo, fora essa noção aí né, da teoria da conspiração, né, que parece que eles sabem sempre tudo, assim, eu já trabalhei no governo, né, já fui construtor de políticas públicas, de certa maneira, e, de fato, a gente não consegue perceber tudo e nem dar conta de todos os sinais, né, às vezes o mercado, às vezes não sempre, o mercado é mais, assim como o crime está para a polícia, né, para o Código Penal, por exemplo, também está a economia em relação ao Estado. A economia sempre inova e o Estado sempre se ajusta. Então, a criminalidade está sempre à frente da polícia, né? Ela sempre está criando novos mecanismos, novos meios de delinquir, enquanto que o Estado está se organizando para trabalhar com efeitos daquilo que já está acontecendo. E coisas novas estão acontecendo que o Estado não está nem vendo. Então, não estou dizendo que não aconteça, tá, Heloísa? Esses interesses, esses ajustes de interesses, creio que aconteça sim, né, de uma maneira, às vezes, um pouco mais velada, e outros nem tanto assim. Porém, eu creio que é uma incompetência técnica, mesmo burocrática, do que uma maldade no coração das pessoas que compõem o Estado, entende? Percebo isso, né, que a gente, por exemplo, eu estava até há pouco tempo na Sejusp como ordenador de despesa, não, ordenador de despesa é o próprio secretário, mas eu estava como executor da política orçamentária, né, estava a DINS é assessor de desenvolvimento institucional, que é quem organiza o orçamento público. E a gente fica tão envolvido com o dia a dia, com o cotidiano, com o rolo compressor do cotidiano, como eu chamo na orientação, que a gente não se dá conta de que tem coisas na nossa cara que a gente precisa resolver, né?
E eu estou te falando assim, pelo outro lado do balcão, né? Quando eu estou no teu lado do balcão também, eu falo, né? Eu bato no balcão, eu quero resposta. E quando eu estou no outro lado do balcão, quero produzir resposta, mas assim, as perguntas são muito mais volumosas do que a nossa capacidade de responder. Então, às vezes, isso acontece mesmo. Não estou defendendo o governo, não, tá? Estou dizendo Entendo. que isso é uma característica do nosso Estado. Eu não falo só do Estado do Amapá, falo do Estado brasileiro. Não só do Estado brasileiro, mas também falo do Estado moderno, né, que optou pela orientação burocrática, né, das suas repartições. Aí a gente vai entrar no outro mérito, que é a burocracia weberiana, que a gente pode mencionar com vocês também. Né? Aí, só para concluir aqui, professor, não sei, né, voltando, porque eu tenho aqui um pouco desse olhar mais com relação ao açaí, porque não sei se alguns colegas devem saber, eu tô agora com uma batedeira. Então, coloca a logo o gente teu número aí sempre... para o pessoal fazer delivery. Olha, só procurar aí Equali Açaí. Aqui é padrão, tá? Mas voltando aqui, já estou fazendo a propaganda, né? Mas olha, só para você ter noção, até fábrica fluvial já tem empresa que está comprando direto do produtor lá no porto dele. Ou seja, já não tem essa de ter o atravessador. Acabou o atravessador, né? Já estão cortando o fluxo, né? Que tinha antes do atravessador comprar do produtor para entregar na fábrica. Já chega aqui batido já isso aí. Isso, eles já estão batendo, já estão comprando, já estão batendo, já estão armazenando dentro da balsa. Só já para mandar para fora. Então, para ver o nível que já está. E a gente, assim, não percebe, muitas vezes nem sabe o que acontece, né? Pouco é divulgado, mas o olhar do exterior para as riquezas que a gente tem aqui no Brasil, e principalmente agora o açaí, que está nos olhos do mundo, brilham para eles de lá fora, e é que a gente não dá valor em algo que a gente o do açaí, cresceu, né? Especificamente do açaí, é porque a gente é um concorrente direto desse consumidor internacional, né? Quando eles mais usam açaí, menos tem açaí para a gente, isso impacta diretamente na nossa oferta-demanda. Mas tem outros produtos que também são muito estratégicos, né? O nosso minério, só que a gente não sente tanto porque a gente não consome esse minério. Seria uma reserva estratégica para o nosso país, tanto é que o minério ele é reserva estratégica da União, não do Estado, nem do município, né? Apesar do município sofrer o dano ambiental direto, mas quem tem a política de exploração do subsolo é a União. Então, a gente não concorre diretamente com eles porque a gente não usa esses recursos, né? Como a madeira também plantada pela própria Ancel, exportada por ela, né? Não é um recurso que concorra com o nosso alimento, por exemplo, né? Ou que concorra com a nossa capacidade produtiva. Não é uma terra que está produzindo coníferas e não coníferas, né? Madeira, que está tirando o nosso espaço de plantio da nossa própria alimentação. Não, a gente não está concorrendo com eles, então a gente não sente muito esse impacto. Mas existe um outro tipo de impacto não econômico, ou então não cultural, né? Porque isso mexe na nossa cultura, como eu acabei de falar. Alguns anos atrás, cerca de 20, 30 anos atrás, era baratinho você tomar açaí todo dia, hoje já não é mais barato, não. A Heloísa está ficando milionária. Fala aí, Rudá, levantou a mão, pode falar. Quem dera. Vai chegar lá. Tá com o teu microfone cortado, Rudá. Hoje, qual é o valor do litro de açaí no Amapá? Tu não tá no Amapá, não? Não. Não? R$14, né? Eu concordo com o que a Heloísa falou. Depende, né, Heloísa? Eu concordo com o que a Heloísa falou nessa questão de que as pessoas de fora elas é muito mais atrativo, mas eu também vejo que a nossa realidade é outra, sabe? Eu falo isso porque o senhor falou ainda agora não defendendo o governo, também não estou atacando o governo aqui, mas eu acho, professor, que são erros recorrentes do governo. Eu vou até falar com um pouco de calma porque eu testei positivo para Covid e aí é mais complicado de falar. Então, eu acho que são erros recorrentes que o nosso Estado ele vem sofrendo isso há muito tempo, né? E a gente vê, eu não vejo nenhum um avanço e nenhum meio termo. Eu vejo, na verdade, quando hoje estou fora do Amapá e eu acabo vendo um retrocesso, né? Em muitos aspectos do governo, mas vamos focar nesse ponto do açaí. Na questão do açaí, R$14 aí, ok, é um valor
alto, se a gente for colocar na mesma aparência do dia, que é o nosso hábito cultural. Só que aqui, um pote de açaí, aqui eu digo Brasília, né? Aqui em Brasília, um pote de açaí de 300 ml eu chego a pagar R$ 30. Entendeu? Só que é uma outra realidade. E tem outro detalhe. O açaí da indústria não é o açaí que a gente toma aqui. Aqui na abatedeira. Lá eles trabalham a questão do sólido. Ou seja, tem o médio, o popular e o especial. O popular deles, eu vou ser bem sincera, é a chula que a gente usa aqui para bater o açaí. A chula congelada. A chula congelada. Não sei se os colegas sabem disso. Então, é um valor absurdo por uma chula. Não, entendeu? eu entendo que... Mairá, né? É isso? Mairá. Meu é Heloísa. Eu tô falando que ela comentou aqui embaixo. Eu sei que em Brasília realmente tudo é caro, né? Não é parâmetro. Mas se eu for para qualquer outro lugar, realmente o açaí vai ser muito caro. Sabe por quê? Porque é o diferencial. São Paulo. Pra gente é o dia a dia. Pra gente estar na nossa mesa é muito comum, né? Só que a gente, com a realidade do nosso estado, e eu falo com propriedade, porque eu saí daí tem só 2 anos, né? Então, nasci e me criei em Amapá. Com a nossa realidade, com o valor do salário mínimo que a gente ganha, com o valor do salário mesmo de forma geral, é outra situação, né? Fica pesado no nosso orçamento no final do mês. E aqui, a galera, por ser o diferencial, por ser o atrativo, e nem é o açaí de verdade, viu, Luísa? Se você puder mandar para mim, eu agradeço. É um açaí bem ruim, bem caro, que não faz sentido. Mas vamos falar de forma geral. Professor, toda vez o meu embate, a minha discussão aqui com todo mundo, e eu falo com muito orgulho que eu sou amapaense para todo mundo aqui, é que o nosso estado ele é muito rico e tem muito potencial de todas as formas que você pode imaginar. Ele é um estado pequeno, é um estado que ainda dá para ser organizado, mesmo com tudo que está acontecendo, e era para ser um estado modelo. Eu falo isso porque realmente, sabe, a gente tem tudo aí. Tem minério, tem recursos naturais, tem o Rio Amazonas, tem tudo. A gente tem tudo. E, infelizmente, por falha de governo, por falha, às vezes, até da população, a gente não consegue ter um desenvolvimento bom no estado. Sendo que a gente tem tudo e fornece muita coisa para os outros estados. Rudá, tu és da Relações Internacionais, né? Então estuda bastante sobre o estado. A minha primeira graduação é Direito, professor. Pois então o tripé é governo, né? Território, ação, né? O povo. Então, o povo é componente do Estado, e a gente imagina que a gente pode jogar pedra no Estado e não vai sentir no nossa própria cabeça a nossa pedra que a gente está jogando. Na verdade, a gente está jogando pedra em si mesmo, porque a gente também é Estado, né? Então, de fato, como é que a gente consegue ser tão leniente, tão passivo, enquanto que determinados governos entram e saem e a gente continua na mesma, ou então até pior, como o Rudá falou. Essa é uma questão de reflexão mesmo, né? Não precisa, como a Heloísa falou, nem ir para o lado da conspiração, né? A gente está compondo um Estado que não está evoluindo e a gente está aparentemente satisfeito com isso. Por quê? E aí eu vou entrar com uma coisa que atinge a mim e atinge a todos nós. A gente prefere 1000 vezes assistir nosso Netflix, né? Tomar conta da nossa vida privada, do que acionar uma atividade coletiva, uma atividade pública. Então, é uma questão... Manco Olson escreve um texto que é Lógica da Ação Coletiva. Muito interessante esse texto, e nesse texto ele fala justamente sobre isso. A gente só adere a um movimento coletivo quando a gente tem um ganho individual, senão a gente não adere àquele movimento coletivo. É lógico, uma percepção negativa da nossa sociedade, mas ele está sendo bem franco na sua observação. Né? Ele está olhando para um evento, para um momento histórico em que a gente está vivendo as transformações sociais, em que a gente acaba majorando alguns direitos que são coletivos do que alguns direitos que são privados. E aí, quando ele está olhando para isso, ele fala, ó, só foi possível porque alguns... E aí ele personaliza, e aí ele cria uma questão orgânica, que faz a gente dar nome aos bois, né? Mas ele personaliza alguns direitos que foram garantidos através do movimento sindical, por exemplo, que afetaram determinadas categorias, e essas categorias tinham um espaço de fala, tinham um espaço de decisão. Então, quanto maior a representação desse coletivo, mais chance tem de você conseguir o seu interesse ser atendido. Acho bem interessante o livro, e ele vai estruturando, tá? Isso que eu estou falando para vocês, assim, é um mínimo que eu consigo trazer do Manco Olson, mas ele vai estruturando todo esse caminhar para chegar nessa conclusão, de que a gente só adere ao movimento coletivo quando a gente tem um interesse individual ou privado atendido, senão a gente não vai para o movimento coletivo. E isso pode ser
uma máxima também do tratamento do Zygmunt Bauman, quando fala da realidade líquida, da modernidade líquida. Né? Então, está olhando para uma modernidade, para uma contemporaneidade que se desprende do coletivo. Né? O individual, a sociedade é atomizada nos indivíduos. Então, o conjunto dos indivíduos, em algum momento, se aglutina, que ele chama de aglutinação, se cristaliza, cria um movimento condensado e produz alguma mudança, mas depois, rapidamente, ele se dissolve mais uma vez, os indivíduos vão viver suas vidas individuais. Então, talvez esses movimentos, Heloísa, Rudá e Mairá, que estão mais participativos aqui, né, esses movimentos podem justificar o que a gente está passando e as coisas passando na nossa frente, a gente não se organiza. Peraí, que tem um aqui que eu... Na verdade, não é nem só questão de se organizar, professor. Infelizmente, o nosso Estado, ele trabalha muito ainda a política do curral eleitoral. Sim. É triste, sabe? Porque fica todo o tempo Mas olha, na Heloísa, mesma coisa. eu vou fazer algumas atividades com a outra turma, que eu estou ministrando ali na Unifap, também, pessoal de secretariado. O nome da disciplina é Gestão e Planejamento Público. E eu quero fazer uma abordagem diferenciada nessa disciplina. Eu vou convidar essa turma para participar de alguns eventos com eles, porque a gente vai discutir justamente nesse sentido. A gente tem uma noção de que a nossa máxima, o suprassumo da nossa, ou então da nossa não, mas da democracia, seria o voto da maioria. E a parte preterida, ou a parte que pode, vamos lá, 50% mais um voto, garante a eleição, por exemplo, do nosso presidente, ou então do nosso governador. E aqueles Porém, 50% menos um voto, esse pessoal não é governado por esse cara, ele não chega representatividade nele. Qual é o processo de legitimação que a nossa maioria constituiu até hoje para a gente identificar que democracia se resume no voto? Eu creio que o voto é uma redução do sentido da democracia. Tem uma coisa da democracia que é muito mais cara e difícil de fazer. Eu quero fazer no evento com essa outra turma, que vocês podem assistir, inclusive participar, né? Mas eles que vão passar pelo processo. Eu vou colocar alguns temas, eles vão escolher os temas, eu vou pedir que eles construam um consenso em relação àqueles temas. E aí vamos ver a porrada cantar, porque é normal que isso aconteça. Né? Quando você tem antagonismo, quando você tem diferenças, divergências, um grupo heterogêneo normalmente aparece, isso pipoca. Ninguém quer abrir mão da sua posição para ceder um pouco para o outro. Né? Então acaba que não alcança um consenso. Esse processo do consenso, normalmente, ele é desvirtuado para uma maioria, por exemplo. Por que eu chamo de desvirtuado? Porque vai ter a sensação do ganha e perde. Uma parte ganha, a outra parte perde. E a sensação que seria ideal do ganha-ganha, de todo mundo ganha alguma coisa, mesmo abrindo mão de outra. Essa sensação, na maioria por voto, vai embora. Né? Nosso Tribunal do Júri no Brasil, o Rudá que formou em Direito sabe, né? Quando vai votar um crime contra a vida, a gente vai para o Tribunal do Júri com 7 jurados. E aí vai por maioria. Eles vão votar, vão organizar e vão votar por maioria. Quando a gente tem outras culturas jurídicas que fazem diferente, vão pelo consenso. Só acaba o julgamento do Tribunal do Júri, por exemplo, em alguns condados dos Estados Unidos, quando chega no consenso. Quando todo mundo vota o culpado ou não culpado, ou inocente. Então, e aí eles vão fazendo reuniões e os votos são secretos, eles votam dentro da comissão, mas os argumentos do voto são públicos. As pessoas defendem suas posições até convencer a outra. Qual o problema desse processo? Ele é mais cansativo, ele é extenuante. Se você tem divergências ali, já aconteceu no Tribunal do Júri nos Estados Unidos, de ser revertido um 6-1, né, que a pessoa divergente, seria o voto divergente do consenso, né, consegue convencer por sessões consecutivas. Olha, o filho da Elone dando tchau pra gente ali. Vai convencendo um por um. Desculpa, professor, foi meu irmão. Não tem problema, não, mano. Te entendo. Então, ele consegue reverter aquele quadro de 6-1 para chegar num 7-0, né? Para chegar no consenso. E aí, eles inocentam um acusado. Então, se fosse no Brasil, 6-1 acabou. Né? Votou, o camarada ia ser condenado e não ia ter uma discussão sobre aquele consenso. A retórica, né? O discurso montado, os argumentos não vinham para a mesa, não vinham ser discutidos, porque a maioria, a gente criou esse mecanismo da maioria e acredita que ele é válido. E isso esvazia a gente de poder, tá, Heloísa? Né? A gente vai, bom, eu votei, fiz minha parte, né? Aí vai o outro vota, aí o curral eleitoral só é explicado por esse tipo de coisa. O outro se contenta com uma cesta básica, aí pois então, ele pensa só no que ele ganha ali naquele momento.
E aí, E assim, os outros tem 4 anos é triste. a gente tem representação no Amapá que fala isso, pessoal, eu não tenho que fazer transparência, uma gestão de transparência no meu mandato, porque eu comprei o voto. Quando chegar lá na próxima eleição, eu compro de novo. E essa pessoa não está nem aí e fala abertamente sobre isso. Eu compro mesmo e voto porque ela está usando o que o sistema valida que ela use. Né? Eu não estou falando de um sistema formal, legal, estou falando de um sistema de legitimação social, né? Um sistema de legitimação entre nós que vivemos e vivemos o nosso dia a dia, né? Do homem real, o homem material. Então, para não desvirtuar muito o nosso papo, que realmente tem pontos de contato, pessoal, que a gente vai alcançar e a gente vai querer expandir. Meu papel vai ser aqui voltar, né? Trazer a turma e a discussão para um ritmo onde a gente consiga criar um trajeto, tá? E seguir a trilha, né? Mas normal, e é muito bem-vindo as contribuições que fazem a gente expandir, mas aí quando eu chamar de volta, a gente volta todo mundo junto. Fechado? Então, como eu ia falando, primeira graduação lá em Economia, depois a especialização, eu fui fazer a formação de preço, né? Peguei consultoria do Sebrae em 2007, 2008, várias, assim, foi bem legal. E aí eu cheguei em uma delas que eu olhei e disse, eu não tenho, eu sei que está faltando alguma coisa, eu não sei o que é, né? Então, aquela noção, pessoal, cuidado, né? Uma presunção que é normal quando a gente está na graduação, está formando, a gente imagina que a gente já tem domínio sobre aquela temática. Pô, sou formado em tal área. Cara, muito cuidado, né? Às vezes a gente quer dominar pelo discurso, quer dominar pelo poder da autoridade, né? Não pelo conhecimento em si. Então, mantenham-se sempre disponíveis a aprender coisas novas. É uma dica que eu posso dar para vocês, tá? Eu tenho um irmão formado em ADM que ele acha que já sabe tudo. Eu disse, maninho, quem me dera que eu formado, graduado, já soubesse tudo. Eu não sei nem o que eu não sei. Então, foi que eu cheguei lá. Estava fazendo essa atividade e aí era para colocar preço. Acho que você já deve ter visto esse trabalho circulando em algum lugar, que é das louceiras do Maruanu. As louceiras do Maruanu fazem artesanato tradicional. Né? Então, esse artesanato tradicional está relacionado a uma comunidade quilombola do Maruanu. E aí, quando eu cheguei, comecei a falar com elas e vamos desenhar o processo. Futura Democracia, o Rudá está falando, né, do Norberto Bobbio, muito bom. E aí a gente vai desenhar o processo. Quando a gente vai desenhar o processo, tinha ladainha, tinha rituais não religiosos católicos, tinha a ver com a lua, tinha a ver com o pertencimento de uma sociedade matriarcal, e disse, como que eu vou colocar isso com as ferramentas da economia que eu conheço bem, manuseio bem, mas eu não consigo associar essas duas coisas. Não dá, não fecha, né? Eu estou vendo que tem um monte de coisa que não cabe dentro da minha fórmula, né? Que não é uma variável relevante para essa ferramenta, e eu não consigo fazer isso. Cara, assim, o que eu pude fazer? Descrever da melhor forma possível o que eu estava vendo, o que eu estava vivendo, e tentar incluir um quesito, uma quantidade de valorização daquelas mulheres produziam e faziam. E através desse exercício ficou, modéstia à parte, um bom trabalho feito e que valorizava o traço mais tradicional, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, cara, eu não sei o que eu estou fazendo ao certo, né? Eu só tentei me manter com a mente aberta, né? Sabendo que eu precisava aprender mais alguma coisa, eu fui atrás. E foi quando eu encontrei o mestrado, mas depois eu conto porque a Jordana está com a mão levantada. Diga aí, Jordana. Professor, o senhor falando aí desse que o senhor falou, vamos desenhar os processos, isso seria um mapeamento de processo? Sim, mapeamento de Passo a processo. passo? Então a gente estudou isso bem estudadinho, a gente fez a gente fez inclusive uma atividade extra classe, né, um projeto Porque nesse externo mapeamento, com a CETEC, que a gente fez o mapeamento dos processos lá da secretaria. Então, olha aí, mapear processos é você criar um fluxo ou de informação, ou de trabalho, ou de materiais, né? A gente inclui todas as variáveis, todas as etapas, todos os agentes, todos os condicionantes. É isso, e aqui eu não vou pedir um nível de detalhamento tão rigoroso, por A gente trabalhou com a ferramenta Bizage, que é própria para fazer o mapeamento, documentar, né, os processos. A gente não vai precisar, por exemplo, usar a ferramenta, a gente não vai documentar todo o processo, a gente não vai precisar fazer o processo de documento ou de informações, né? Eu só preciso entender o mecanismo que os principais mercados exportadores aqui no Brasil utilizam.
onde a gente encontra, né, numa cadeia de suprimentos, a gente pode usar o fluxo de processo para isso, então é um mapeamento de processo, onde a gente encontra o fornecedor e onde a gente encontra o cliente final, né? Então é importante a gente saber, por exemplo, legal, a gente vende muito ouro aqui pela Amapá, a gente exporta ouro, para quem compra ouro, né? A gente vende açaí, mas quem compra o açaí que a gente vende, né? Então é bem interessante a gente conseguir mapear isso, criar essa maneira estratégica para a gente analisar, tá? E aí eu fui com esse conhecimento, viu, Jordana? Pô, eu não sei o que é, preciso saber, vou continuar estudando. Aí em 2008 fui para o mestrado em desenvolvimento regional. Aí passei no outro concurso público. Nessa época eu era policial militar, já era consultor do Sebrae, e aí eu passei para o concurso da Polícia Civil, e aí eu já tinha feito um ano inteiro do crédito do mestrado em desenvolvimento regional aí na Unifap, e aí eu não consegui concluir porque, infelizmente, o professor não gostou que eu fiquei 3 meses, né, dedicando lá para o curso de formação da Polícia Civil, e mesmo mantendo todos os créditos, toda a regularidade da escrita, na hora de fazer a defesa do projeto, qualificar o projeto de mestrado, o professor não marcou a banca e eu fui jubilado. Cara, fiquei muito triste, né? E aí eu fiz por 5 anos consecutivos o mesmo processo. Fui lá e batia na porta do mesmo mestrado. 5 anos consecutivos, até em 2013, eu chegava até a entrevista. E todas as vezes que eu chegava na entrevista, o meu antigo orientador estava lá e falava, olha, esse rapaz não tem compromisso com a academia. Ele trabalha, se ele passar no outro concurso, ele vai embora de novo. Quase acontece isso. E aí, toda vez que eu batia lá, na entrevista, tomava bomba na entrevista. Ia bem, todo o processo seletivo, chegar na entrevista, bomba. E aí, quando foi 2013, cheguei lá mais uma vez, é a 5ª vez que eu estava fazendo o processo seletivo, bati lá na porta de novo, cheguei na banca, né, com todas as notas muito boas no processo, cheguei na banca, aí ele já não estava mais. Aí um outro professor, que tinha saído para o pós-doutorado, tinha voltado, falou, olha, esse rapaz aí é muito bom, ele escreve sobre comércio exterior, ele fala isso, isso e aquilo, né? E tu não terminou da outra vez, Rodson, por quê? Então, foi outro conteúdo da dinâmica, e aí eu fui aprovado, em 2013. Mais uma vez, em desenvolvimento regional na Unifap. Quando eu estava lá, já tinha feito a minha qualificação da dissertação, tudo bonitinho, fui me meter no Enem. Por que eu me meti no Enem de novo, galera? Porque eu entendi, depois de estudar desenvolvimento regional, o que eu não sabia. O desenvolvimento regional me deu toda a chance de escrever uma coisa bem interessante, bem legal, virou livro. A gente vai usar esse livro, inclusive, para ilustrar a primeira parte do nosso trabalho. Foi muito legal essa passagem. Mas aí eu entendi que o desenvolvimento regional não podia me dar aquilo, que era o processo etnográfico, que era estudar etnografia, que era estudar cultura. E o desenvolvimento regional, ele me abriu essa chance, mas ele não complementou. A gente não tinha uma linha de pesquisa para antropologia muito bem clara. E aí eu vim para o Rio de Janeiro, estou inclusive agora aqui. Eu vim para o Rio de Janeiro para estudar. Fui aprovado em 2, né, em antropologia na UFPB, só que era em Campina Grande, no interior, e aqui em segurança pública, que era um curso todo pautado também na antropologia do conflito. Era uma antropologia recortada já. E esse curso era dentro da Faculdade de Direito aqui da UF, da Universidade Federal Fluminense. E como eu era policial civil, eu disse, opa, tá aí a chance, consigo sair com licença, tudo bonitinho, vim embora para o Rio estudar segurança pública, bacharelado em segurança pública na Faculdade de Direito da UF. Acho que era a única faculdade de Direito do Brasil que tinha 2 cursos diferentes, né? Hoje tem outros cursos, como mediação de conflito, como curso tecnólogo, também tem algumas faculdades ofertando, né? Tem um curso de gestão de segurança pública que está dentro das faculdades do conhecimento jurídico também, mas nessa época aí era 2014, era o primeiro curso que estava assim, despontando uma universidade federal numa faculdade de Direito. E aí sim, foi muito bom. E deu chance de eu circular com professores, assim, e como eu estava aqui no Rio, fiz também mobilidade acadêmica no mestrado, né? Então, consegui fazer algumas cadeiras aqui, a mobilidade acadêmica do doutorado, mestrado coletivo, né, junto. E aí deu chance de entrar no doutorado em 2015. Em 2015, tenho um doutorado de Sociologia e Direito aqui. E aí, como eu já estava para cá, deu chance de eu dar aula aqui na Universidade Federal, passei no processo seletivo para professor substituto, igual como eu passei na Unifap.
de vacância da polícia aí, fiquei dando aula aqui no Rio de Janeiro. Aí depois, quando ia terminando o meu contrato, já percebi que consegui antecipar o meu doutorado, fiz o doutorado em 2 anos e meio, né, são 4 anos, e voltei para o Amapá. Então, assim, enquanto eu estava no Amapá, naquelas 5 tentativas para o mestrado, eu circulei em vários pontos diferentes aí, né? Apesar de eu já estar na Polícia Civil, aí eu circulei por dentro de várias instituições, né? Eu fui auditor da Assembleia Legislativa, né? Então, por isso que eu falo para você, tem algum vínculo ali com o Estado e na produção de políticas públicas também, né? Fui chefe de planejamento do PRODAP, né, que é a Processamento de Dados do Estado do Amapá. Também fui chefe da divisão de pessoal da CEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação, em Macapá. Então, tive alguns vínculos, assim, que foram me autorizando a utilizar as ferramentas que eu já tinha construído até então. Então, deu chance, pessoal, de eu viver não somente o lado acadêmico, como o lado técnico, né? E a aplicação técnica também disso na nossa vida cotidiana. E é isso que eu quero propor para a gente aqui, né? Que a gente não ache somente o nosso conceito maravilhoso, etéreo, né, suspenso no ar, mas que a gente ache uma conexão entre esse conceito idealizado ou ideal e uma representação prática no nosso cotidiano. Esse é o meu principal interesse na disciplina com vocês, tá? Então, eu não quero levar vocês a aprender a fazer os cálculos das contas nacionais, não quero levar vocês a fazer os cálculos de composição de preço, não é esse quesito. Quero que a gente acione uma teoria ou um conhecimento teórico e aplique isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e faça essas avaliações relevantes para que a gente compreenda como as coisas funcionam. Porque daqui a pouco, pessoal, vocês habilitados, ou administradores, ou nas relações internacionais, o Rudá já está habilitado no direito, né, Rudá? Vão interagir no dia a dia, na vida prática do Estado. Assim como eu fui acionado algumas vezes, vocês também serão acionados algumas vezes. Outros vão empreender, vão cair de cabeça no empreendedorismo. Isso não quer dizer que ele não precise saber dessas ferramentas, muito pelo contrário. O camarada que está empreendendo precisa saber muito bem onde ele está amarrando o burro dele, né? A Heloísa, eu tenho certeza que tem a maior raiva quando ela vai pagar o DAS do Simples Nacional dela, lá do Simples eu tô, não é, Heloísa? Então tem que entender. O meu é... A gente está começando agora, né? Abrir uma ME. Uma ME, né? Então tu ainda vai ter a raiva ainda. É porque eu não penso pequeno, professor. Quero exportar. Tá certo. Tá certo, isso aí. Tem um autor, né, que é muito interessante, eu gosto muito da frase dele, ele fala assim: sonhe grande, comece pequeno, cresça rápido. John Maxwell. Então, ele acho bem legal quando ele fala sonhe grande, para a gente projetar nossos sonhos, comece pequeno para a gente ser realista e utilizar as ferramentas que a gente tem disponível, a condição que a gente tem atual, para a gente não ficar protelando. Sempre pé no chão. Porém, cresça rápido, né? Esse cresça rápido é um gatilho para que a gente não fique conformado também numa posição de start. Às vezes a gente começa, e a gente fica muito satisfeito com o começo e a gente deixa de crescer e não alcança a nossa potencialidade, porque a gente fica satisfeito ali. Então eu gosto muito dessa frase. Mas você ainda vai ter essa raiva, Luísa. Então não é porque eu estou no empreendedorismo, no espaço privado, que eu não preciso saber da regra coletiva ou da regra pública, né? Eu vou precisar saber porque eu navego nesse mundo, né? O nosso fluxo econômico num ciclo fechado ou no ciclo aberto, que é o nosso caso na economia internacional, a gente considera sempre o Estado, e o Estado está sempre compondo regra para a nossa atividade, né? Então, eu gosto de pensar assim, né? Bom, passei por essas habilitações, passei por alguns chamados, esses chamamentos me criaram novos desafios, esses desafios precisaram ser administrados. Então, essa administração me deu chance de pegar o que eu conhecia de teoria, e sempre as nomeações, pessoal, sempre elas foram técnicas. Nunca foi, chama o fulano porque é amigo do ciclano, porque é parente do fulano, nunca foi nesse sentido. Sempre foi porque ele é economista, porque ele fez tal curso, porque eu conheço ele e ele trabalha sério. Então, sempre foi nesse sentido, eu sempre fiquei muito satisfeito de dizer sim para esse tipo de chamado. E aí, por quê? Você pega essa teoria, que está na competência, na hard skill, né, na competência dura, na competência mais rígida, e você aplica ela na sua vida cotidiana através das soft skills, através das competências atitudinais, como você vai se comportar em relação àquilo que você sabe. Então, você traz essa ferramenta, aplica no seu dia a dia e tenta extrair dessa ferramenta o máximo que ela pode te entregar naquela realidade. Então, tenho certeza que se a gente conduzir esse curso para esse sentido, pegar a teoria e fazer uma aplicação prática, tenho certeza que vocês vão se habilitando não somente com
a hard skill, com a competência que está escrita lá no diploma, né, mas com a soft skill que dá condições de vocês implementarem as transformações necessárias. Beleza? Vocês embarcam comigo nessa ideia? Sim, sim. Se vamos falar sobre SUFRAMA, vamos falar assim, sobre os regimes aduaneiros diversificados, tá? Então a SUFRAMA entra nela também, a gente vai falar, também vai falar sobre uma coisa muito relevante para mim, que eu acho muito mais importante que a SUFRAMA, que é ZPE. Já ouviu falar, Rudá, em ZPE? Não? Zona de Processamento de Exportação, né? Ela é muito mais relevante que a SUFRAMA, para a nossa realidade, a gente não utiliza, e a gente está naquela posição do balcão reclamando, batendo no balcão, mas não está fazendo, né? E eu estimo que a gente, tendo contato com esse tipo de conhecimento, a gente também difunda, né? Chegue em alguns lugares e, de maneira ativa, faça e promova a transformação. Esse é um objetivo secundário, tá, da disciplina. O objetivo principal é mostrar as ferramentas, que vocês conheçam as ferramentas. Secundário é aplicar essas ferramentas numa análise local. E a terceira, né, numa dimensão secundária, que seria uma aplicação política e não científica, que seria promover transformações a partir dessa conexão. Como a gente está dentro da universidade, dentro da produção do saber, num tripé do nosso conhecimento, que é pesquisa, ensino, extensão, a gente está no momento do ensino, aqui na sala de aula a gente está no ensino, eu entendo a relevância do ensino, e esse ensino está dentro de um parâmetro científico, né, da produção do conhecimento. E, pessoal, política, a gente pode até criar conhecimento sobre a política, mas quando o Weber escreve lá a ciência como vocação, em outro livro, a política como vocação, ele fala sobre como uma não interage com a outra diretamente. Quando eu faço ciência. Eu posso, politicamente, usar a ciência para fazer a política, né, para promover a transformação. Mas quando eu faço ciência, eu faço ciência. Então, aqui, meus dois objetivos principais são, primeiro, dar acesso a vocês em relação às teorias, e depois, a aplicação prático-teórica dessas teorias para a nossa realidade local. Esses são os dois objetivos científicos. Eu tenho um objetivo político, que seria promover essa ação para que a gente consiga transformar o nosso cenário, tá? Isso é um desdobramento do nosso conhecimento científico. Isso não é essencialmente ciência. Deu para sacar? Então, bora olhar o material que eu tenho aqui para mostrar para vocês, vai ser bem rapidinho, tá? Para a Renata tá cortando muito. Para o resto da galera tá normal, pessoal? Tá normal? Tô de bola. Apesar de eu estar no Rio, a conexão aqui do hotel é bem ruim, não tá fluindo legal mesmo. Mas, rapidinho que eu vou mostrar para vocês a tela. Só um momento. Vou colocar a tela toda. Foi de bola? Todo mundo vendo a tela aí? Sim, professor. Show. Bora lá. Tá aqui. Esse material está na minha biblioteca, tá? Depois vocês verificam se conseguem achar. Ele está na primeira referência bibliográfica do curso de vocês na ementa, tá? Jaime de Maris Maia, Economia Internacional e Comércio Exterior. Essa parte aqui é só um alinhamento conceitual que a gente vai usar, tá? Sempre que a gente beber nessa fonte, a gente vai ter um trabalhinho que vai desdobrar essa fonte na aplicação prática, tá? Deixa eu colocar vocês aqui no sumário dele. Então, pessoal, a gente precisa entender que esse fluxo do comércio exterior só funciona por conta de um metaconceito que seria a economia internacional, né? É o pano de fundo, né? É o contexto que dá conta que a gente organize um funcionamento prático do comércio exterior. Então, a gente precisa entender o que é a economia internacional. A gente vai beber lá naquela fonte do fluxo, né? Funcionamento do fluxo circular da economia, tá? E aí a gente vai ver o que é consumo e produção nessa realidade, divisão do trabalho, né, quais são as funções. Essa divisão do trabalho, é lógico que ela é internacional, a gente está falando de economia internacional, né? Então a divisão internacional do trabalho tem mais a ver com a função
e os trabalhos que são executados por determinados entes que estão negociando no mercado aberto. Tá? Entender o que é o comércio internacional, que é o fluxo de exportação e importação, né, que é diferente da economia internacional. O Brasil e a economia internacional, qual é o posicionamento do Brasil nessa divisão internacional do trabalho. Tá? Como que a internet se transformou, e assim, não é só um uso retórico, né, recorrente de falar sobre a internet, mas é porque, de fato, hoje, nessa maximização das comunicações e no não lugar, cara, tem um texto do Milton Santos, geógrafo, que fala especificamente sobre a natureza do tempo e do espaço. Esse é o nome do texto dele, né? Ele está falando sobre a comunidade, ou então a sociedade pós-moderna, onde a gente não tem essencial. Por exemplo, eu estou aqui agora, vamos lá, estou aqui agora com vocês, o Rudá está lá em Brasília, acho que a maioria de vocês está em Macapá, né? Estou aqui no Rio, o Rudá lembra, olha só. Então, como é que é possível a gente construir esse relacionamento, essa aula síncrona, né? Porque a gente tem mecanismos de telecomunicações que dão conta e dão suporte para que isso aconteça. Isso tem uma série de desdobramentos. Anthony Giddens, que é um filósofo da modernidade, também fala que a gente só consegue fazer isso porque a gente acredita que isso é possível. A gente não precisa saber como o Wi-Fi funciona, por exemplo. Saber que é uma onda de rádio, que tem uma amplitude, uma frequência XYZ, uma banda tal. A gente não precisa saber disso. A gente simplesmente liga o nosso aparelho, né, naquela banda de serviço, então, naquela rede, né, a gente está acostumado a chamar de rede, e conecta, e a gente vive a nossa vida e não precisa saber, né, como é que faz, como é que compõe. Isso tem uma série de desencaixes que vai fazendo com que a gente viva vidas rápidas. E essas vidas rápidas, cara, é muito legal para falar em Zygmunt Bauman, mais uma vez, em Anthony Giddens e Milton Santos. São três autores assim, que tratam essa velocidade que a gente trabalha hoje em dia, né, que a gente vive, não só trabalha, a gente vive hoje em dia de uma maneira muito característica da nossa modernidade. Então isso é muito relevante, né, esses nossos tempos. E a gente vai ter um período inteiro sobre importação, outro período inteiro sobre exportação. Olha aqui, olha. Zonas francas, Zona Franca de Manaus, né? Então vamos falar sobre a superintendência que toma conta da Zona Franca de Manaus, né? Então a gente vai comportar aqui também os tratados. Aqui, ó, ZPE, tá vendo? Zona de Processamento de Exportação. A gente tem uma ZPE aprovada para o Amapá, ao mesmo tempo da nossa área de livre comércio, que a gente não usa. A gente vai chegar lá também. A gente vai pular serviços, outras transações, que a gente vai para balanço de pagamentos. Lá em balanço de pagamentos eu vou ter que falar de serviço, mais uma vez com vocês. Tá? E aí a gente não vai fazer cálculo da balança de pagamentos. Tá? Eu não tenho interesse nenhum em transformar essa nossa disciplina em uma matéria matemática quantitativa. Tá? Mas eu preciso trabalhar a competência de vocês de conhecer o que é o balanço de pagamentos. Né? Caso vocês precisem utilizar isso na carreira de vocês, tem um curso inteirinho de especialização chamado Comércio Exterior. Né? E eu fiz parte dele, né, junto com o pessoal da Associação da Federação das Indústrias. Foi bem interessante, né? Fiz alguns módulos com eles lá. E aí, pessoal, não vou deixar de vender meu peixe, deixa eu ver se ele está aqui, no ponto. Aqui. E aí, a gente na segunda metade não, ainda vai ser ainda na primeira metade, mas logo depois que a gente beber nos conceitos, nos primeiros conceitos, tá? Quero que a gente crie a competência e condição de falar sobre a primarização da economia no Brasil e como isso refletiu no Amapá. Né? Esse livro aí que eu estou mostrando para vocês, ele é de minha autoria, vou compartilhar com vocês o primeiro capítulo. Esse primeiro capítulo ele traz um preâmbulo de como a gente construiu a nossa posição. Né? Não é só falar do Brasil na posição da Divisão Internacional do Trabalho, mas como que a gente construiu isso? Né? Quais foram as forças intervenientes que se somaram ali e deram um produto que a gente conhece hoje como nosso Estado amapaense, por exemplo. E eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês como que a gente começa falando disso. Vou chegar lá. Aqui, ó. Primarização da economia no Brasil, reflexo no Amapá. E a gente vai construir toda uma retórica, tem toda uma sequência aqui histórica, tá? Da colonização até a industrialização tardia. Aí eu trago gráficos para a gente ilustrar o que a gente está falando, tá? Faz um resgate histórico breve, não vai ser nada muito longo, não vou fazer isso com vocês.
Então, a gente começa a trazer, inclusive, reflexões sobre, bom, desde a colônia, a gente tem uma tratativa sobre economia. O que a gente entende enquanto economia e qual é o objeto daquela economia para cada tempo que a gente consegue desdobrar para análise no Brasil, no Amapá. Deixa eu passar aqui para os gráficos, só para ilustrar para vocês. Crise da transformação recente no capitalismo. A gente já está falando aí no finalzinho da década de 70 e início de 80, transformações capitais. O David Harvey que fala bastante. Cadê a reprimarização aqui? Ó. Preto e branco, pessoal, porque não dá para a gente deixar ele colorido no livro, infelizmente. Então tá aqui, ó, preto e branco. Então, essa primeira curva aqui de baixo são os itens básicos. Ou seja, está numa economia primária, né? A gente não tem muito serviço ou tecnologia agregada. Em algum momento aqui, né, entre 2008 e 2010, a gente tem um pulo, um salto, né? E aí ele passa do valor exportado pelo Brasil dos valores semifaturados ou manufaturados. Né? Aqui são os manufaturados, que têm maior tecnologia agregada, então tem um valor agregado um pouco maior do que no básico. Então, ele vem sempre porque ele é mais caro de fato, né? Apesar da gente ser uma economia pautada na agricultura, na pecuária, a gente ainda tinha exportação, né, de parte semi-manufaturada. Então isso elevava para o nosso minério, sempre foi considerado semi-manufaturado. Então o nosso minério brasileiro sempre levava essa curva para cima. Entre 2008 e 2010 ele cai também. Então tem uma inflexão aqui, né? Ele baixa enquanto o básico sobe. E a gente está, de fato, hoje, até 2014, que foi pesquisa, posso atualizar esses dados com vocês, e é o que a gente pode fazer de maneira conjunta. Por exemplo, quem topar estudar isso no TCC2, ou no TCC1 ainda, vai ter chance de continuar esse estudo, né? Vai ter chance de pesquisar como está nossa pauta comercial hoje, né, no comércio exterior. E ela tinha uma posição e foi para outra. Aqui não... E aí a gente pode voltar a esses textos e entender quais são os reflexos disso na nossa localidade, na nossa regionalidade. Então, bebam nessa fonte que eu acabei de mostrar para vocês. A primeira delas, qual é? Vou colocar a capa para vocês aí darem um print na tela. O Jaime de Maris Maia, Economia Internacional e Comércio Exterior. Tá? Tentem pegar sempre a última edição, se não me engano, a última é essa mesma, a 16ª edição, tá? Porque ele faz algumas atualizações aí quando ele republica esse texto. Então, é importante. A outra fonte que a gente vai utilizar é esta, que deixa eu colocar lá na... Está sem a capa aqui, que estava no prelo. Se vocês jogarem também o livro, acho que ele está baratinho no EPUB, né? Está baratinho no formato digital. Está aqui o nomezinho dele. Editora Pris aqui. Gestão de interesses em grandes projetos econômicos, a localidade e a espacialidade como produtos. Né? Tá aqui a autoria, o livro. Fiquem à vontade para buscar também. Dá um print na tela aí que vocês vão achar. Fechado, povo? Olha onde a galera tá aí. Olha a POC. Sim. Raquel. Professor, Diga. esse livro do senhor está disponível aqui na internet mesmo? Aí tu me quebra as duas pernas, Mayra. Pois é, porque o senhor falou para printar e procurar, por isso que eu fiquei assim. Não, procura para comprar. Ah, tá. Não, mas eu vou disponibilizar o primeiro... Eu vou disponibilizar o primeiro capítulo para vocês, que eu acho que a Unifap não tem esse livro, tá? Mas olha, é porque ele tá todo editado para modo comercial, né? Mas, por exemplo, tem no repositório... A gente compra junto, sai baratinho. Tá vendo? Sim. Olha, essa é empreendedora, Heloísa. Ela aí me entende.
Não, pessoal, mas vocês podem procurar, por exemplo, no repositório de dissertação 2015 da Unifap, tá? Posso colocar esse canal para vocês, porque, apesar de ele estar atualizado no livro, a grande conteúdo dele, a grande base dele está preservada na dissertação de mestrado, tá? Então, posso compartilhar. A dissertação de mestrado é pública, não posso vender, né? Ela foi feita toda de maneira pública, mas o livro ele foi editado para ser comercializado, tá? Então, eu posso compartilhar com vocês a íntegra da dissertação sem problema. Coloco o link lá do repositório da Unifap, inclusive, para vocês, né? E eu posso colocar também o capítulo desse livro para vocês. Está editado, tá, como eu disse para vocês, está bem parecido, né? Mas tem uma linguagem... Só para dar o gostinho de quero mais para a gente comprar, né, professor? Justamente. Entendeu, né? Porque, de fato, o fechamento dessa pesquisa e desse livro não está no capítulo 1, né? O capítulo 1 está a contextualização. Aí, se alguém se interessar ali, eu estou querendo fazer alguns eventos também, pessoal, para falar sobre essa produção, porque acabou que ela ficou guardada, né? Eu estava lá para o Rio, aí quando eu cheguei aqui em 2019, caí dentro de sala de aula, dando muitas aulas, não consegui organizar para vender esses livros, para lançar o livro. Sequer esse livro foi lançado, olha. Ele foi publicado em 2018, sequer eu fiz um lançamento dele, né? Então, ainda vou fazer um lançamento. Mas ele tem físico, então, professor? Tem físico. Eu tenho físico dele também, inclusive. Tá. Eu vou distribuir, eu vou entregar lá alguns exemplares para a Unifap, também fazer um termo de doação. Vou colocar Professor, lá na esse livro vai ser pública, de uso dar uma obrigatório na disciplina? Como é? Esse livro é de uso obrigatório para a disciplina? Claro que não. Ah, Né? tá. Ele é complementar, porém, como eu acabei de falar, ele está disponível na dissertação pública, né? Vocês conseguem acessar todo o conteúdo dele. E eu vou compartilhar com vocês aquilo que a gente vai precisar, que é o capítulo 1 dele, tá bom? Então não se preocupe em relação a custo, a onerar o curso de vocês de maneira alguma. Tá bom? Fechado, povo? Por hoje, então, fazer o seguinte, o trabalhinho de vocês, né? Eu já gostaria que vocês formassem grupos, tá? Sei que vocês ainda não se conhecem, alguns, né? Mas a maioria já se conhece, que a grande base da disciplina da turma é a turma lá no 8º semestre, né? E eu peço que esse pessoal também seja mais flexível para absorver pessoas de fora do seu semestre, tá? E de fora do curso também. Então, formem grupos heterogêneos, não vou interferir aí. A gente tem, só confirmar aqui, quantos inscritos? 40 e poucos inscritos. Vou confirmar aqui direitinho, que eu vou pelo número de inscritos, não pelo número de participantes na aula, tá? Ainda pode resgatar uma alma perdida pelo caminho e trazer para a aula, né? Tem 41. Então vamos fazer 8 grupos de 4, de 5 pessoas, tá? Oito grupos de 5 pessoas. Tá? Se todo mundo participar, vai ter um grupo com 6 pessoas aí, não é um pecado capital, não vai ter morte por causa disso. Tá? Então, a gente tem um grupo de WhatsApp, quem não está ainda no grupo de WhatsApp, coloca o link aí, por favor, do grupo de WhatsApp para a gente, pode ser? Que aí o colega que não está no grupo de WhatsApp pode clicar e já vai direto lá para o grupo. A gente pode formar os grupos lá no WhatsApp, não é sem problema. Beleza? Alguém coloca aí o link lá do grupo do WhatsApp para a gente, por favor. Não sei se é possível. Pelo computador não consigo. Alguém consegue, pessoal, fazer o link lá para chamar para o grupo do WhatsApp? Ah, tá aí, a Amanda colocou.
Show de bola, Amanda. Muito obrigado. Fernanda também. São links diferentes, né? Tomara que vá tudo para o mesmo lugar. Então, quem ainda não está no grupo do WhatsApp, por favor, clica aí nesse link que vai para lá, para vocês organizarem os grupos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu mostrei essa bibliografia básica, ela é obrigatória do curso, tá? Muito provavelmente ela tem disponível na biblioteca. Não consegui achar ele em fontes abertas, senão eu ia compartilhar com vocês aqui, tá? Esse primeiro livro, só mostrar aqui para vocês de novo. Aqui, Economia Internacional e Comércio Exterior, do Jaime Maia. Olhando o livro do Jaime Maia, mas não somente o livro dele, eu quero que vocês tragam uma perguntinha aqui, é lá da Economia e Mercado, quem fez a disciplina, ou então Introdução à Economia, o Dá deve ter feito isso há muito tempo atrás no curso de Direito, ou então Política Econômica, né? Muda de nome às vezes para cada curso. Mas eu quero que vocês tragam. É coisa simples, tá, pessoal? Por favor, não precisa fazer uma dissertação, uma tese sobre o negócio. Professor, o senhor tem acesso ao cigarro, né? Tem, sim. Ah, ok. Eu mandei o recado da aula de hoje por lá, né? Professor, essa atividade de grupo o senhor vai colocar no cigarro também? Sim. Posso colocar o comando lá, mas ainda não trabalhei colocando os comandos lá, tá? Vou testar. Mas independente de estar o comando lá no cigarro, eu já estou passando o comando aqui com vocês, tá? Pessoal, a aula passada, apesar de eu ter gravado, eu não vou postar lá no YouTube, tá? Mas essa aula de hoje já vai ficar postada no YouTube. Então, toda semana que a gente tiver uma atividade síncrona, eu já vou colocá-la no YouTube, vou colocar o link do YouTube aqui para vocês, que eu vou colocar o link da playlist, né? Então, vai ficar adicionado lá, para que a gente facilite um pouquinho para o colega que não consegue vir aquela aula, né? Seja você na próxima aula não consiga vir, você pode assistir essa aula com orientação. Então, esse comando vai estar repassado também, não só na descrição do vídeo, mas também o vídeo vai estar contendo a orientação, tá? Então, acho que é um bom lugar de repositório também, que é mais imediato, todo mundo usa. Né? Muito difícil ter alguém que não use. Então, a partir do momento em que eu compartilhar o link com vocês, vocês vão poder. Eu vou tentar, tá, Jordana, colocar lá no cigarro, mais uma vez. Eu nunca usei os comandos de trabalho lá no cigarro, tá? Mas eu vou tentar. Qualquer dificuldade, vou até pedir auxílio de outro professor para me auxiliar. Qualquer dificuldade, o WhatsApp também é bem prático. Pois é, mas assim, eu vou deixar mantido o repositório da nossa disciplina, pelo menos nas aulas, né? Em relação às aulas, por exemplo, eu não tenho como colocar na aula o link, né? Mas eu posso colocar na descrição do vídeo o link de uma apostila, de um livro, né? Então, isso eu tenho feito nas outras disciplinas, tem dado bem certo também, tá? Às vezes o aluno fica meio perdido, não entendeu muito bem o comando, ou então o aluno faltou, então nunca veio a aula, e aí dá na terceira, quarta semana, terceira, quarta atividade síncrona, ele aparece, brota na sala, não sei como é que faz, se dá uma olhada lá no YouTube, né? A primeira orientação vai ser lá, não entendeu, você vai interagir com a gente para dizer o que você não entendeu. Né? Pedir toda a orientação de novo, acho que não é justo, né? Então, vocês vão falar sobre conceito de economia, tá? Falar sobre o fluxo circular do sistema econômico. Eu vou colocar em parênteses uma economia aberta. Professor, é conceito de economia e fluxo circular do Sistema econômico.
Isso aqui é só uma memória, tá, pessoal? Vocês muito provavelmente já viram isso no curso de vocês, tá? É um resgate, de fato, que a gente tem um nivelamento, para ter uma linguagem própria para a gente poder atacar o conceito que a gente quer. Fluxo circular do sistema econômico em uma economia aberta, funções dos agentes econômicos e fatores de produção. Tá? São grupos de até 5 pessoas, tá? A pessoa pode ter 6, só numa exceção, tá, pessoal? Tenta se concentrar no grupo com 5 pessoas, tá? Não conseguir com 5, professor, tá sobrando gente, então tá... Como é que a gente faz? Tá sobrando só um aluno sem grupo. Coloca esse cara no teu grupo aí com 6, tá? Mas foquem aí nos 5 componentes por grupo. Professor, eu não sou dessa turma, ou desse curso, tem dificuldade, já coloca logo o teu nome lá, pessoal. Assim, eu preciso entrar num grupo aí com vocês, como é que eu faço? Tá? Então se comunique, quem, como dizia o filósofo Chacrinha, né? Quem não se comunica se trumbica, que eu não sei o que é, né? Mas eu acho que é se dar mal. Então, tente se comunicar entre vocês, a gente tem um grupo do WhatsApp, como bem lembrou a Heloísa, tá? Vou manter o repositório das aulas, Jordana, gravadas no YouTube, e vou tentar utilizar os trabalhos, né? Até para ter uma memória documentada também, no SIGA, tá bom? Caso eu não consiga, vou pedir auxílio dos universitários aí. Professor, Diga. as aulas são sempre 19h30? Vamos tentar manter 19h30, tem problema para vocês? Não, para mim tá ótimo esse horário. Tranquilo também. Tranquilo, 19h30. Professor, a gente já outra sugestão. Esse tema que o senhor compartilhou aí, ele é para já a atividade em grupo? Já é para atividade em grupo, tá? Todo mundo vai Inclusive, fazer eu quero o que mesmo vocês, tempo. na aula que vem, assim, não tem um formato claro, tá, Jordana? Não precisa fazer na norma da BNT, não quero encher vocês de trabalho. O que a gente vai fazer com isso? Na aula que vem, a gente vai começar a falar sobre temas. Eu já quero que vocês tragam alguma coisa preparada. Se trouxer um vídeo, se trouxer uma imagem, né, isso ilustra nossa posição de fala. Eu quero que vocês comecem falando sobre isso, melhor do que eu chegar e falar sobre esse conceito, tá? Daí, qualquer ponto de contato com dúvidas em relação a esse conceito, você já traz também. Não precisa trazer uma exposição completa, entende? Só que a gente vai conversar sobre esses temas, porque a partir desse tema, eu quero fazer um fechamento da aula com a temática própria daquela aula. Tá Beleza, bom? obrigada. Eu preciso estar com isso alinhado com vocês, que senão a gente gasta muito tempo para falar sobre isso, e aí a gente não está com foco nesse assunto, mas a gente precisa conhecer esse assunto para a gente poder dar o passo seguinte. Deu para entender, Jordana? Tá ótimo, professor, Então, obrigada. pode ser uma lista de tópicos, pode ser uma imagem, tá? Pode ser um PowerPoint que você coloque lá somente seus tópicos, não tragam texto, não precisa trazer texto, mas eu quero que vocês falem, tá? E se vocês forem falar, eu prefiro que vocês falem com a câmera aberta. Então se preparem para a aula, é o nosso momentinho de aula, né? Então, quem puder ligar a câmera, liga, não quero constranger, forçar ninguém a fazer isso, mas eu creio que isso a gente cresce quando faz, tá? Então, quero levar vocês para essa posição de crescimento. Então, faz uma lista de tópicos que você julgar relevante. Então, vamos falar dos agentes econômicos. Quem são os agentes econômicos? Lista. Aí você, na aula, vai falar de cada um. Eu quero dar chance para que os grupos comecem a fala, tá? Então, se um grupo, por exemplo, falar especificamente sobre o conceito de economia, dá espaço para um outro colega falar. Mas quer dizer que não vai falar mais nada sobre o fluxo circular da economia? Vai falar também, mas ele já vai comentar a apresentação do outro grupo, entendeu? E esses grupos também já vão criando adesão para que os próximos comandos, aí sim, vai ser mais robusto, vai precisar de mais atenção de cada componente do grupo, tá bom? Aí vocês já vão ter adesão. Isso é um esquenta, né? A gente vai esquentar esses motores do grupo aí, na semana que vem, tá bom? Próxima aula 5, no dia 26, só confirmar aqui, daqui a 2 semanas, né? Isso, dia 26. 26 de julho, já terei 39 anos. Já terei feito aniversário. Rudá, você ia falar. Desculpa. Eu ia perguntar, mas você já respondeu, que não precisa do trabalho escrito.
Eu perguntei do horário da Não. aula, porque normalmente saio do trabalho às 7h15 e eu vou chegar mais 8 horas, tá? É só para justificar mesmo o meu atraso. E eu não entendi muito bem, no colegiado de administração, é uma semana sim, uma semana não, é isso? Isso. Uma semana síncrona e outra assíncrona. Entendi. Tá? Então, em tese, na semana que vem, no horário da aula, vocês se organizem para fazer os trabalhos, as leituras orientadas, né? Então, por isso que eu gostei também dessa abordagem do colegiado de administração, que ficou bem legal, né? Dá um tempo para o aluno maturar e fazer o trabalho, e tem um tempo reservado só para o trabalho. E aí já não tem mais justificativa, dizer, professor, não deu tempo para fazer, né? Porque está reservado o tempinho lá. Fechado, pessoal? Professor, o seu trabalho é a questão da frequência, como é que fica? Pois é. Como é que eu trabalho? Numa avaliação continuada, normalmente a frequência ela entra nas entregas, tá, Heloísa? Então, por exemplo, na aula que vem, quando vocês me entregarem, eu vou presumir que vocês passaram por essa aula aqui. Mesmo que não tenham vindo à aula, mas, por exemplo, podem ter assistido a aula no YouTube, né? Quando vocês entregam para mim, eu entendo que vocês estiveram nessa aula. E assim eu vou fazendo o cômputo da frequência, tá bom? Então, se você não entrega o trabalho, mesmo que tenha vindo à aula, pode ocorrer aí uma dissintonia, você vai precisar me sinalizar, professor, eu não vi a aula, mas eu fiz o trabalho. Então, eu fiz o trabalho, mas não vi a aula. Então, professor, eu não fiz o trabalho, não vi a aula. Aí já está bem claro para mim que você tomou falta mesmo, né? Tá Tá bem, bom? professor, obrigada. Mas nada muito rígido também, tá? Normalmente eu vou fazendo esse controle pelas entregas, quando chega no final do semestre, tem um ou outro que está reprovado por falta. Eu entro em contato com essas pessoas e vejo se eles vão apresentar os trabalhos ou não. Se apresentar os trabalhos, eu abono a falta deles, entende? Então, se não apresentar os trabalhos, não vão ter nem a nota do trabalho, nem a frequência. Tá bom? Professor, só uma dúvida. Aí a gente vai fazer uma apresentação no dia 26 desse trabalho, mas no caso, se a gente utilizar o PowerPoint, a entrega vai ser o trabalho em PowerPoint mesmo, ou a gente vai ter que fazer algum tipo um artigo, alguma coisa assim? Não precisa fazer artigo, né? Não vou exigir isso de vocês, não. Eu quero que as entregas elas sejam orais. Vocês podem utilizar uma ferramenta de orientação para vocês na fala. Por exemplo, pode só ligar a câmera e falar? Pode, fica à vontade. Né? Você muito provavelmente vai ter uma lista de tópicos que você vai organizar a sua fala, para você. Não precisa ser para a gente. Mas se você já vai fazer essa lista, eu oriento que faça um negócio bem apresentado. Né? Mas eu não vou avaliar a apresentação em PowerPoint ou escrita, mas eu vou precisar que vocês enviem para mim um e-mail. Eu vou colocar o meu e-mail aqui, tá? É isso que eu vou ajustar para a Jordana. Se vai ser no e-mail ou se vai ser... Mas de qualquer forma, eu já vou colocar meu e-mail aqui. Se eu conseguir postar direitinho e receber direitinho pelo cigarro, a gente mantém de cigarro. Até lá, a gente tem esse canal aqui que eu já consigo administrar. rodsonjuarez@unifap.br, tá? É o e-mail estado aí no chat para você. Então, se tiver trabalho, seja seja uma imagem, vídeo, né, você já coloca lá e coloca o nome do grupo no envio, tá bom? Só uma postagem por grupo, não precisa todo mundo do grupo mandar para mim não, tá? E aí, assim que eu tiver com esses nomes do grupo também, eu consigo no Cigar organizar os grupos, tá? Então, lá no grupo do WhatsApp, eu consigo pegar o nome dos grupos e jogar no Cigar e ver se eu consigo armazenar por lá. Se não, pode mandar no rodsonjuarez@unifap.br, tá bom? Então, regra mantida hoje, tá? O Cigar, para mim, vai ser uma tentativa ainda, tá, Jordana? Mas o que a gente tem hoje? As aulas vão ficar no YouTube. Na descrição dos vídeos, eu vou colocar os links que a gente utilizou naquele vídeo. Né? Por exemplo, um link para determinado arquivo. Né? Eu vou colocar lá na descrição do vídeo. Os trabalhos sendo enviados para rodsonjuarez@unifap.br sem formato determinado. Tá? Esse é um formato que vai ser a escolha do aluno, porém o conteúdo está ali. Tá? Eu não estou interessado agora na forma, mas estou interessado no conteúdo. Tá? E aí até prazo para até o dia 26, antes da aula. Tá? Então, olha só, tem 15 dias aí para fazer, 14, né? Para fazer esse envio. Tá? Por que antes da aula? Porque eu quero começar a aula já debatendo esses temas. Minha sugestão, mandem no próximo segunda-feira, né? Que é o prazo da atividade assíncrona de vocês. Organize uma chamada de vídeo só do grupo, façam a definição ali, e logo depois que se organizarem, já montam o envio direitinho e fazem o envio para o rodsonjuarez@unifap.br, fechou o trabalho, acabou. Aí, na próxima aula, só a aula síncrona.
Vocês não vão ficar sofrendo 2 semanas, sofre só uma. Né? Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo, professor. Show de bola. Qualquer dúvida, manda lá no Ok, WhatsApp, professor. tá bom? Então, bora Sim. embora? Ok, boa noite. Bora. Certo, professor. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, galera. Tchau, tchau.